Bósnia é história viva, cicatrizes visíveis e uma beleza inesperada. Uma cidade pequena, intensa e profundamente autêntica. Ela nos esperava no final do caminho. Pontes que unem, histórias que pesam e uma cidade que não deixa ninguém indiferente. Companheiros de viagem, sejam bem-vindos a Mostar. Chegar a Mostar foi uma daquelas experiências que não se esquecem facilmente. Viemos de carro desde Sarajevo, com a sensação de estar saindo de um lugar intenso para entrar, talvez, em algo diferente, embora ainda não soubéssemos exatamente no que. A estrada começou a nos presentear com paisagens que pareciam tiradas de um cartão postal. Rios de um verde intenso, montanhas que se abriam a cada curva e pequenos vilarejos que apareciam e desapareciam, quase sem nos dar tempo de processá-los. E ali, enquanto estávamos no carro, percebemos uma coisa: a viagem já tinha começado muito antes de chegarmos. Mostar geralmente não está no radar de quem viaja pela Europa, e talvez por isso surpreenda tanto. O que essa cidade tem para gerar tanta expectativa? Por que todo mundo fala da sua ponte, mas tão poucos contam como é caminhar por suas ruas? Inscreva-se! Nós chegamos com curiosidade, com vontade de descobrir se esse destino fora dos roteiros mais clássicos poderia nos conquistar da mesma forma que outros lugares mais conhecidos do continente? Ou até mesmo como a cidade de Sarajevo, que já tinha nos conquistado. Quando começaram a aparecer as placas de Mostar, sentimos que o caminho tinha nos preparado para a chegada. Não foi uma entrada repentina. Mostar se deixou descobrir aos poucos. Inscreva-se! E foi nesse momento que tomamos a primeira decisão do percurso: ver Mostar do alto, antes de ter contato direto com a cidade. A passarela transparente no Forts Park é um lugar magnífico. Você pode ir de carro ou a pé, se tiver disposição para a subida, porque é bem íngreme, mas a vista para Mostar é linda. E agora? Estávamos indo ao hotel. Estacionávamos, saímos do carro e ficamos alguns segundos paradas, trocando o ritmo da estrada pelo da caminhada. Conseguimos estacionar ao lado do hotel. A chegada foi tranquila, íamos ficar só por uma noite, mas a localização era perfeita, a poucos metros do centro histórico. Deixo aqui o QR, como sempre. No final ficam as informações práticas, preços e outras observações. Deixamos as malas e saímos. Quase imediatamente, pela janela, já dava para perceber os telhados baixos, ruelas e sons distantes. Bastava sair e caminhar. As ruas de paralelepípedo nos obrigaram a diminuir o ritmo.
Cada esquina tinha algo para observar: fachadas gastas, placas antigas, estilos sobrepostos. Sem perceber, estávamos nos aproximando do centro. E de repente apareceu a Ponte Starry, não de uma vez, mas emoldurada entre as construções. Ficamos parados olhando, embora já o conhecêssemos por imagens. Pessoalmente foi diferente. A Ponte Velha de Mostar foi construída no século XVI, destruída durante a guerra em 1993 e reconstruída em 2004. Era verão, o calor quase insuportável, e ao redor da ponte havia muita vida. Algum mergulhador se preparava para pular no rio Neretva. As pessoas esperavam, aplaudiam, olhavam para cima, o ritual se repetia. Parecia que ele ia pular, mas não. Eles esperam a colaboração financeira dos turistas para isso. Ver de baixo impressiona mais do que a gente imagina. Cruzamos a ponte várias vezes por cima. A cor do rio é hipnótica. E dos lados, pequenos mirantes permitem parar e observar. Bem perto estão as torres Alevija e Tara, que flanqueiam a ponte e reforçam essa sensação histórica tão presente. A quantidade de pessoas durante o dia é impressionante. Caminhando o rio acima, chegávamos à ponte Kriva Kuprija. A ponte torta, menor, mais discreta, mas com muito charme. O ambiente ali é mais tranquilo, ideal para uma pausa mais íntima. As ruas ao redor convidam a se perder. O centro histórico. Ele se organiza em ambos os lados do rio. Minaretes, mesquitas como a de Koski, Megemed, Payá, campanários e casas baixas convivem naturalmente. Oriente e Ocidente se misturam sem esforço. Tudo está perto, tudo faz sentido. Depois de várias horas caminhando, a fome apareceu, já era tarde. A hora do almoço já tinha passado há muito tempo. Escolhemos comer algo leve no centro histórico, em um restaurante simples, com mesas ao ar livre. De lá observamos o ritmo da cidade de outro lugar. Uma pausa necessária para organizar as sensações. Obrigada por assistir ao vídeo. Depois do descanso, com o corpo mais relaxado e a mente organizando tudo o que vivemos até agora, começamos novamente a caminhada sem rumo. Se você está gostando de viajar conosco por esta cidade, te convidamos a se inscrever no canal e curtir o vídeo para continuarmos descobrindo diferentes lugares da Europa, mas sempre juntos. Visitamos a Mesquita Karadosbeg, finalizada no ano de 1558, que foi destruída durante a Guerra da Bósnia e reconstruída em 2004. E agora vamos fazer a última atividade do dia. Estamos indo para o ponto de encontro do Free Tour,
que escolhemos fazer à tarde e à noite. Por causa do calor, foi uma ótima escolha. Fazer em Mostar nos parecia quase indispensável. Não porque a cidade seja grande, mas justamente pelo contrário. Sabíamos que por trás de cada rua e de cada prédio havia histórias que não se veem a olho nu, e queríamos ouvi-las de alguém que as contasse de dentro. O grupo foi se formando aos poucos, pessoas de diferentes idades, de diferentes países, todas com a mesma curiosidade e o mesmo idioma que nos unia. A guia chegou pontualmente e, desde as primeiras palavras, ficou claro que não seria um passeio superficial. Ela falava com calma, com respeito e com uma proximidade que convidava a ouvir. Não era um discurso decorado, e sim um relato vivido. Ivan prendeu a atenção do grupo já nos primeiros minutos. Começamos caminhando novamente pelo centro histórico, mas desta vez com outro olhar, obrigada. Lugares pelos quais já tínhamos passado ganhavam um significado diferente. Ivan ia marcando pontos-chave, apontando detalhes que antes tinham passado despercebidos por nós. Uma marca em uma parede, um prédio reconstruído, uma fachada que parecia nova, mas não era. Grande parte do percurso foi atravessada pela história recente de Mostar. A guerra, a divisão da cidade, a destruição da Ponte Velha e sua posterior reconstrução. Ouvir tudo isso estando lá, caminhando pelas mesmas ruas, foi impactante. Não de um jeito dramático e exagerado, mas sim a partir de uma narrativa honesta, direta e muito humana. O guia Ivan falava sobre a cidade antes do conflito, sobre como o rio, que hoje vemos como um elemento de união visual, foi durante anos, neste ponto, na ponte, uma fronteira real. Atravessar de um lado para o outro nem sempre foi possível por essa ponte. Ouvir isso enquanto estávamos parados perto dele dava ao relato uma dimensão completamente diferente. À medida que a tarde avançava, a luz começava a suavizar. O sol descia lentamente e Mostar entrava em uma transição muito especial. Ivan aproveitava esses momentos para parar, para deixar o grupo olhar ao redor, para que cada história pudesse ser absorvida. Não havia pressa, o ritmo do tour acompanhava o ritmo da cidade. Passamos por diferentes pontos-chave, alguns evidentes e outros mais discretos. Mesquitas, prédios administrativos, ruas que hoje parecem tranquilas, mas que foram cenário de momentos muito difíceis. O relato não se concentrava apenas em datas ou fatos, mas em como tudo isso continua influenciando a vida cotidiana de Mostar. O que mais valorizamos no Free Tour foi exatamente o equilíbrio. Não foi uma aula de história fria, nem um passeio turístico superficial. Foi uma combinação muito bem feita de contexto, emoção e reflexão. Isso nos ajudou a compreender melhor o que víamos, e principalmente o que não se vê. A chuva, que já havia aparecido em outros momentos do dia, ameaçou a noite. E Ivan, com muito bom senso, encontrou para nós um lugar em um restaurante onde pudéssemos sentar e continuar nos contando a história recente da cidade. Afinal, a história que ele mesmo havia vivido. O grupo ouvia em silêncio. Dava para perceber que as histórias tocavam a todos. Alguns faziam perguntas, outros simplesmente assentiam. Havia respeito, atenção e uma sensação compartilhada de estar vivendo algo importante. Mostar não tinha um passado fácil e ele não tentava suavizar isso. Pelo contrário, explicava com clareza. Ao nos despedirmos de Ivan, sentimos ter feito ótima escolha. Mi não só complementou o passeio do dia, como também o elevou, nos deu contexto, profundidade e uma compreensão muito mais clara da cidade.
A verdade é que, embora eu sempre recomende os free tours, e sempre diga que em 99% dos casos, eles são excelentes e os guias são excelentes. Alguns eu destaco mais do que outros, pelo contexto, pelo lugar, pela situação. Por enquanto, eles nos conquistaram e este claramente foi um deles. Então, deixo aqui na descrição o link do Free Tour, assim como o QR que vocês estão vendo na tela. Mas se vocês vão visitar, vale muito a pena fazer o Free Tour. Quando chegou a hora de voltar para a ponte Starry, o ambiente estava completamente diferente do que era de manhã. A ponte estava iluminada, o céu estava escuro e o rio refletia as luzes dos dois lados. Andamos mais um pouco sem rumo, comentando o que ouvimos. Cada um processava essa informação à sua maneira, mas todos concordávamos. Mostar é um lugar que se entende melhor quando se conhece sua história, quando se ouve quem a viveu e a conta. Aquele final de tarde, aquela noite que caiu entre histórias, luzes que se acenderam, ruas que mudavam de ritmo. Um dos momentos mais memoráveis do dia. Sentimos profundo respeito pela cidade e vontade de continuarmos descobrindo-a de forma mais consciente. Como dissemos, a noite já havia chegado e o cansaço começava a te aparecer. Mas era um cansaço agradável, daqueles que vêm acompanhados de satisfação. Sabíamos que ainda tínhamos um último momento importante do dia. O jantar no centro histórico, e com tudo o que vivemos até agora, estávamos mais do que preparadas para aproveitá-lo. Jantamos aqui mesmo, no centro histórico, com calma, relembrando mentalmente o dia. Mostar a noite é mais íntima, mais silenciosa, mas igualmente intensa. Os turistas vão embora e fica, em parte, só para você, um encerramento perfeito para um dia tão completo. Ao sair da cidade no dia seguinte, sentimos que Mostar foi mais que um destino, uma experiência marcante. Uma cidade pequena, caminhável, autêntica, que não compete com as grandes capitais europeias, mas que deixa sua marca. Para quem costuma viajar pela Europa Ocidental, Mostar abre um novo olhar, amplia o mapa, convida a sair do habitual e mostra que ainda existem lugares que realmente surpreendem. Mostar pode ser percorrida em pouco tempo, mas permanece muito mais na memória, nas sensações, nas histórias. Agora vamos aos dados práticos. Começo te dizendo que se você está procurando um destino diferente, autêntico e cheio de significado, tanto Sarajevo quanto Mostar são uma ótima opção. Mas além disso, vamos falar de como nós fizemos. Nós, como dissemos, estávamos com um carro alugado, que depois eu deixo na descrição ou aqui no QR onde alugamos. Assim vocês podem ter uma ideia. Custos. Chegamos de Sarajevo. A distância de Sarajevo até Mostar é de 125 quilômetros. E o trajeto de carro leva aproximadamente umas 2 horas. Se vocês forem fazer de transporte público, podem ir de trem. Também leva aproximadamente umas 2 horas. E o custo varia de 8 a 10 dólares. Também podem fazer de ônibus. Embora o tempo seja maior, são cerca de 2 horas e 40 minutos aproximadamente. E o custo costuma ser um pouquinho maior, então é mais conveniente ir de trem. De qualquer forma, esses são preços estimados. Vai variar bastante dependendo das datas, da antecedência, como sempre falamos. O hotel onde ficamos está a poucas quadras do centro histórico. Nós pagamos no mês de julho cerca de 100 euros pelo quarto duplo, sem café da manhã. Estou deixando aqui um QR Code que tem um link direto para o hotel, para que vocês possam conferir nas suas datas. O jantar vocês já viram durante o passeio e aqui também deixo a fatura para que possam ver. E nós éramos 4 pessoas.